E aí pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, eu sou o pai mesmo e hoje eu mudei um pouquinho a configuração das coisas aqui para falar com vocês de um lugar um pouquinho diferente. E o que eu estou fazendo hoje? Estou estudando. E por que eu estou estudando? Porque eu tenho uma prova amanhã. E estudar para a prova é uma das coisas que eu mais odeio em toda a minha vida. A gente não deveria estudar para provas, não deveriam existir provas do jeito que elas são feitas hoje. E há alguns dias eu li algumas matérias, entrevistas, enfim, que falavam exatamente sobre isso. É sobre isso que eu queria falar com vocês também. Se você não sabe, teve um tempo em que eu fui professor da ETEC. Eu cheguei a comentar isso no vídeo 50 Fatos Sobre Mim. E na ETEC eu dava aula de administração e de matérias ligadas à tecnologia. Gestão de projetos, programação, lógica de programação, Java, umas linguagens, etc e tal. E eu era funcionário público lá. E sendo funcionário público, concursado, quando eu pedi para sair, isso gerou uma certa confusão mental em algumas pessoas, porque aqui no Brasil a gente tem esse mindset de que se você tem um emprego estável, é melhor do que você ter um emprego bom. E eu digo isso porque o professor, ele não é valorizado aqui no Brasil. E eu lembro que eu ganhava algum dinheiro dando aula sim, e trabalhava na iniciativa privada também, em paralelo. Isso é muito engraçado, nunca perguntem para um professor se ele só dá aula ou se ele trabalha, porque dar aula também é um trabalho. E foi bem na época que a Pitoca ficou grávida, eu dei aula por 3 anos, no último ano a Pitoca ficou grávida. E aí, ok, as coisas foram acontecendo, foram se desenrolando, eu dava aula à noite 3 ou 4 vezes por semana, mais aulas no sábado, trabalhava todos os dias durante a semana. Enfim, foi uma época que eu trabalhei bastante. E o que eu vejo do nosso modelo de ensino é que ele é um modelo baseado em repetição e decoreba. O que é muito ruim, porque faz com que você precise estudar para provas, por exemplo. E esse artigo, o vídeo que eu vi há pouco tempo, falava que você não deveria precisar estudar próximo de um evento como uma prova. Você deveria estudar um pouco a cada dia, de forma que quando chegasse numa época de um teste ou de que aquele seu conhecimento precisasse ser comprovado de alguma forma, você tem o conhecimento já internalizado em você. Se você apenas estuda para a prova, o que acaba acontecendo é que você decora aquele conteúdo para passar por aquela prova, passa por aquela prova e vai embora. Ok você fazer isso para algumas coisas. Tem várias coisas que a gente estuda na nossa vida que não são necessariamente aquilo que a gente tem empatia e gosta de fazer. Eu costumo dizer que eu estudo para a prova em 2 ocasiões diferentes. Ou eu gostei muito da matéria e aí eu quero estudar para poder saber de fato aquilo ali e eventualmente tirar uma nota melhor do que eu tiraria apenas com as minhas lembranças. Então eu dou uma revisada na matéria. E quando a matéria é dada de uma forma um tanto quanto ruim, ou quando eu não gosto muito da matéria e eu preciso estudar, porque justamente durante a aula eu fiquei pensando no voo das borboletas, por que tudo junto se escreve separado, separado se escreve tudo junto. Enfim, coisas que não tenham a ver com a matéria em si. E por que o nosso modelo é assim e é muito difícil de mudar? Porque a gente precisa, para poder mudar isso, de um mindset diferente nosso, como família, como sociedade. Nós precisamos de professores mais bem preparados e professores mais motivados. E, sinceramente, galera, a gente precisa motivar os professores da base. Não é o professor universitário, não é o professor pós-graduado, o professor com mestrado e doutorado, que as universidades falam tanto. Não adianta nada o cara chegar numa faculdade onde ele tem X% de professores, mestres e doutores, enquanto no ensino básico lá, quando ele aprendeu a ler, quando ele aprendeu a escrever, quando ele aprendeu a aprender, ele teve professores desmotivados e mal pagos. O motivo principal de eu ter parado de dar aula foi, eu não via custo-benefício em continuar dando aula, porque apesar de eu ganhar um dinheiro com as aulas e aquilo me ajudar nas despesas e tudo mais, eu perdia muito do tempo que eu poderia passar com o meu filho. E eu saí das aulas justamente quando ele nasceu. Porque nas últimas semanas em que a Pitoca estava grávida, teve dias de eu não a ver por 2 ou 3 dias seguidos. E a barriga de uma mulher grávida cresce muito rápido. E aí no terceiro dia, quando eu finalmente a vi, porque eu saía de casa, ela estava dormindo, eu voltava, ela estava dormindo, passei alguns dias sem vê-la. Quando eu finalmente vi, a barriga dela tinha crescido muito, tinha mudado muito. E aí eu pensei, caramba, quando o Pitoco nasceu, como que vai ser toda a carga que o professor tem? Porque quando você dá aula, você não dá só aula. Não são aqueles 45, 50 minutos, 1 hora de aula que você tem dentro da sala. Quando a aula acaba, o aluno vem conversar com você. Pais vêm conversar com você.
parentes vêm conversar com você, você tem que ser psicólogo, você tem que ser advogado, você tem que ser tudo para aquela equipe. Você influencia aquelas pessoas de uma certa forma e elas esperam de você um certo apoio, inclusive emocional em alguns casos. Fora isso, você tem que preparar aulas, preparar provas, preparar trabalhos, corrigir trabalhos, toda uma carga horária extra que não é exatamente o que você está dentro da sala de aula e que de forma alguma é remunerada de forma coerente nas bases de ensino do Brasil. Você vê aí comparação de salário de professores com deputados, tá bom que são extremos, vamos dizer assim, mas é isso, o professor ele forma o cozinheiro, o professor forma o diretor da empresa, o professor forma todos eles. Por que que ele tem uma importância tão ruim? E por que que o nosso método de ensino e aprendizagem ainda hoje é baseado em repetição e decoreba? E aí você vê cursos de inglês falando, don't be louro, não fique só repetindo. É justamente isso, gente. A gente precisa aprender a aprender. E aprender também aquilo que a gente não precisa aprender. Então, enquanto isso não acontece, o nosso método de ensino não muda, eu sigo aqui estudando para a minha prova, que é amanhã, que eu preciso conseguir passar nessa matéria, a penúltima matéria da minha pós. Se você for psicólogo ou educador, tiver alguma dica que a gente pode aplicar para crianças pequenas, para que elas já cresçam com um mindset um pouco diferente, porque para mim foi muito fácil. A minha vida inteira eu pensei assim. Quando eu era criança, esses dias eu até contei essa história para algumas pessoas. Tinha na escola aula de ciências. E uma parte da nota da aula de ciências era dada por respostas a perguntas durante a aula. Tinham questionários no final de cada capítulo do livro. E aí no final de cada questionário, a professora fazia uma chamada na sala, falava quem que respondeu a questão 1, quem que respondeu a questão 2, e aí os alunos vão levantando a mão, vão respondendo, conforme vão respondendo, iam ganhando pontos. O meu caderno era em branco nessa época, e eu sempre tinha maior nota de participação nesse tipo de coisa, porque apesar de eu não escrever no meu caderno as respostas, eu sabia todas elas porque eu prestava atenção na aula. Então isso é uma coisa que já vem, isso era a terceira série, quarta série, que hoje mudou também, já é a terceira é quarto ano, quinta é sexto ano, enfim, teve mudanças aí de lá pra cá, mas desde aquela época eu já pensava assim. E eu cheguei, inclusive, a entrar em discussões com o coordenador de curso, porque meu caderno não podia ficar em branco, e eu falava, por que não, se eu sei a matéria? Vocês veem que a gente tem dificuldade, mesmo quando aplica alguma coisa que funciona, daquilo ser reconhecido. Então, se você tiver alguma dica que a gente pode usar com as crianças, coloca aqui nos comentários, me manda uma mensagem, manda um e-mail para contato@paimesmo.com.br. A gente vai trocando uma ideia, quem sabe isso rende um outro vídeo. Se você gostou desse aqui, não deixe de curti-lo, compartilha ele nas suas redes sociais e volta semana que vem, que toda semana tem pelo menos um vídeo e eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!